Olá, meus queridos alunos, muito bem-vindo ao meu canal, né? E nós estamos aqui hoje nessa pré-aula. Em primeiro lugar, eu quero que vocês não reparem que eu tô com um terçol. Um terçol no nariz, não, no olho, que parece que não é eu que tenho o terçol que me tem, né? Não é eu, o terçol que tá no meu olho, é eu que tô no bumbum do terçol. Tão grande que tá esse terçol aí, mas vamos lá. Pré-aula sobre República Velha ou a Primeira República do Brasil. Bora navegar comigo aí na história? Eu sou o professor Vesper e bem-vindo ao meu canal. Dá o joinha, né, o gostei e se inscreva no meu canal aí. É a Academia da História. Tá bom, meus queridos alunos? Vamos embora? República Velha ou a Primeira República do Brasil? Gente, depois de um período em que o Brasil se tornou Brasil Império, né? Em 1822 o Brasil se libertou de Portugal, vamos dizer assim, foi proclamada a independência por Pedro II, e até 1889 o Brasil ali passou por dois reinados. O primeiro reinado de D. Pedro I e o segundo reinado de D. Pedro II. Mas o assunto aqui é sobre a República Velha. Em 1889, a República foi proclamada, né? A partir de 15 de novembro de 1889, o Brasil adotou o modelo republicano como a sua forma de governo, né? O período ele é reconhecido como República Velha e foi de 1889 até 1930 ali com a Revolução de 30, né? Esse período todo de 1889 até 1930, perdão, ele é conhecido como República Velha, né? República Velha porque logo após teve a Revolução, né, de 1930 com Getúlio Vargas, que se tornou ali o marco da história da República, que transformou, teve grande transformação do Estado brasileiro, certo? A República Velha no Brasil. Podemos dizer que a República Velha teve dois períodos importantes. O primeiro período foi de 1889 a 1894, o chamado República da Espada. Por que é chamado de República da Espada? Porque esse período ele foi dominado pelos militares, certo? Não teve eleição assim. Era Marechal Deodoro da Fonseca que acabou, vamos dizer assim, traindo a monarquia, né? Que ele era um monarquista até as vésperas do golpe de 89, vamos dizer assim, da proclamação da República. E o seu vice era o Marechal Floriano Peixoto. Esses dois governos, do Deodoro e do Floriano, vamos dizer assim, intimamente, esse podemos dizer que era a República da Espada. Então, de 1889 a 1894, República da Espada. De 1895 até 1930, quando teve a Revolução, né, é chamada de República Oligárquica. Foi o período que o Brasil, vamos dizer assim, era dominado pelos presidentes dos estados. Oligárquica, a velha República do Café com Leite, já ouviu falar? Vamos dizer assim, que os governadores, que hoje são chamados governadores, eram chamados de presidentes de estados. A República Velha era assim, tá certo? Vamos tratar aqui a transição da monarquia para a república. Será que foi assim de um dia para o outro? Vamos fazer uma revolução e vamos tornar o Brasil uma república? Não. Uma que D. Pedro II, pelo que me consta, ele era amado pela população. A população do Brasil amava o imperador D. Pedro II, né? Então teve que ter um processo ali para chegar até 1889, onde teve, vamos dizer assim, um golpe e foi proclamado a República. Como foi a transição para a República?
A passagem do Império para a República não foi marcada assim por uma grande revolução, nem social, né? Não teve nenhuma significativa participação popular. Vamos dizer assim, um jornalista da época disse que o povo assistiu bestializado. O povo assistiu o movimento da proclamação da República, a expulsão do imperador do Brasil, como simplesmente uma parada militar. Não teve assim. Houve um golpe militar que ele foi favorecido por alguns fatores importantes. O exército teve um papel fundamental para o fim do Império Brasileiro. O Marechal Deodoro, ele tornou-se chefe do governo. Logo depois da proclamação da República, ele foi chefe do governo provisoriamente. E vários outros militares, oficiais principalmente, foram eleitos para constituinte, para o Congresso, né? O desejo republicano estava presente no coração de vários oficiais do Exército Brasileiro. Eles eram influenciados pelo movimento positivista. Contou com a burguesia do Brasil, vamos dizer assim, as oligarquias, que futuramente foram chamadas de oligarquias. O que é oligarquia, gente? Oligarquia quer dizer poucos no poder. A oligarquia do café, que o café era o produto mais rentável que tinha na época, ou seja, a economia do Brasil era mantida basicamente pelo café, não é? E esses chefes oligárquicos aí, realmente, vamos chamar, entre aspas, de burguesia cafeeira. Eles tinham uma base social estável. E ele apoiou o exército na época do golpe militar. Alguns historiadores falam que esse apoio da oligarquia do café foi devido ao fato do imperador, mas estava viajando, né, em 1888, e a filha dele, Princesa Isabel, ela assumiu o governo provisoriamente, na ausência do pai, e ela proclamou a libertação, a abolição da escravatura no Brasil. E a base de trabalho dessa oligarquia era os escravos. Então, quer dizer, a produção da oligarquia cafeeira foi afetada, os lucros foram afetados, porque eles precisavam ou contratar novos escravos para trabalhar como funcionário, ou então, como fizeram, contrataram italianos que vieram para o Brasil, outros estrangeiros, não é? Então, eu acredito que a burguesia do café, vamos dizer assim, a oligarquia do café, eles estavam magoados com Dom Pedro, né? Dom Pedro II, e promoveram ali a base para o golpe militar que deu assim a origem à proclamação da República, não é? O imperador Dom Pedro II, ele sofria de diabetes, ele se ausentou do trono um tempo. Isso aumentou ainda mais as desavenças entre a elite imperial, os nobres, e os militares brasileiros que se sentiam desprivilegiados, principalmente porque o Ministério da Guerra teve nomeações civis para esse ministério. A questão da sucessão do trono também contribui muito para o fim do Império, já que a Princesa Isabel seria a primeira sucessora caso o imperador morresse. E seu esposo, que é o Conde Deu, que vocês já viram falar muito, era francês. Não que ele seria o rei, o Conde Deu, ele não podia ser rei, mas ele ia influenciar ali, porque a rainha seria Isabel, e influenciar no trono, no mínimo, né? Então isso não agradava muito a elite brasileira. O historiador Boris Fausto, ele considerou a transição entre a monarquia e a república
como quase que um passeio. Já tem outro historiador chamado Caio Prado Júnior, ele afirmou o seguinte, que não que a proclamação da República tivesse profundezas sociais ou políticas. A mudança de regime não passou efetivamente de um golpe militar, com o concurso de apenas de reduzidos grupos civil e sem nenhuma participação popular. O que quer dizer isso? A leitura dos historiadores é que a queda da monarquia brasileira ocorreu por disputas de interesse entre as elites nacionais. Não pelo clamor popular. O povo não queria o fim da... É basicamente isso. O povo não queria o fim do império. Não queria. Né? Não pelo... Não teve clamor para deixar de ser governado por uma família real. Tinha também as disputas entre a igreja e o Estado. Né? E como eu falei, a abolição da escravatura contribuiu para que o golpe militar ocorresse. Né? Então, o imperador ficou mal com o exército, por nomeações civis para o Ministério da Guerra, e outros fatores mais que a gente não pode assim explicar detalhadamente, por causa senão fica muito grande o vídeo, e pela questão da abolição da escravatura, perdeu o apoio ali da elite. E tinha um problema entre a igreja e o Estado brasileiro, do Império. Né? Vamos falar um pouco sobre a economia na República Velha. Tudo bem, Dom Pedro ele não reagiu, não quis uma contra-revolução. Quando ele foi, o exército invadiu o palácio dele e Marechal Deodoro da Fonseca mandou que ele retornasse com a sua família para Portugal, lembrando que fosse com a sua família para a Europa, né? Lembrando que Dom Pedro II ele não era português, ele era brasileiro, ele nasceu no Rio de Janeiro, entendeu? Então ele não era filho de português, mas ele não era português, ele era brasileiro. Então ele pegou a sua pastinha, pegou as suas coisas e foi embora para a Europa. Tem muito material na internet que fala do destino de Dom Pedro II. Ele morreu assim numa situação, vamos dizer assim, desvantajada financeiramente, não é? A economia brasileira, o que aconteceu com ela depois ali? O imperador, a família real foi embora, o imperador era super popular, não só no Brasil, mas em toda a América. O único país que teve uma monarquia estável foi aqui o Brasil. Parece que o Haiti teve uma monarquia, o México, mas foi coisa assim passageira. Mas oficialmente reconhecida foi aqui o Brasil que teve a única, né? Pessoal, desde a época colonial, que começou em 1500, foi até 1822 com a proclamação da independência do Brasil, vamos dizer assim, o grito de independência ou morte de nosso querido imperador Pedro I, até a República Velha de 2030, a economia dependeu quase que exclusivamente do desempenho das suas exportações. Ou seja, o que ele vendia para fora, isso era baseado nisso, a economia do Brasil. Quase que totalmente. Isso poucos produtos agrícolas que tinha esse poder. Né? Desde a economia, teve a época dos minérios, teve a época da cana-de-açúcar, da mandioca. Quando teve a independência do Brasil, o principal produto estrangeiro que a gente vendia para o estrangeiro era a mandioca, né? A farinha de mandioca, que foi muito apreciada pelos europeus. Né? Então,
o Brasil ele vendia normalmente os seus produtos em grãos, ou seja, sem nenhum processamento, in natura, né? Então isso fazia o preço ficar bem baixo. Como hoje a carne do boi, né? Se você vende o boi inteiro vivo, o boi ele é bem barato. Agora a carne processada que é cara. Um exemplo, o petróleo tem um preço, mas a gasolina, que já é refinada, tem um preço totalmente diferente, né? Eu não sou economista, então eu acredito que não estou falando besteira. Não tinha muita preocupação com o mercado interno em nenhuma fase do Brasil, até 1930. As pessoas compravam aqui no Brasil, o Brasil não era tão populoso, vamos dizer assim que era uma economia mais para exportação. Falando da economia das pessoas, né? A agricultura familiar tinha, as pessoas compravam aqui no Brasil, mas o importante para manter a economia mesmo era a exportação, tá certo? Os principais produtos para exportação foi a cana-de-açúcar, o algodão, café, a borracha também, nesse período aí todo do Brasil até 1930. Em 1900, o café tinha 65% das exportações brasileiras, seguida pela borracha de 15% e o açúcar de 6%. A República Velha, gente, a Primeira República, ela pode ser considerada seu período, vamos dizer assim, o período áureo da economia café, entendeu? Isso favoreceu a acumulação de capital dos grandes produtores de café aqui do Brasil. E em 1930, esse poder do café, no estado de São Paulo, que fez o surgir, o capital acumulado do café fez surgir a indústria aqui no nosso país a partir de 1930. Um grande problema econômico que a nova república surgiu do Império Brasileiro foi a crise financeira. O historiador Caio Prado Júnior, ele afirma que, entre aspas, a origem dessa crise, abre aspas, né? A origem dessa crise financeira, embora complicando-se em outros fatores, está no funcionamento do sistema monetário e no sempre recorrente apelo a emissões de papel moeda incontroláveis e mais ou menos arbitrária, de que o passado já dera, como vimos tantos exemplos. Inflação. O Brasil ele está liberto, vamos dizer assim, mais ou menos da inflação de 20 e poucos anos para cá. No plano real, né? O que é isso, gente? Emissão de papel. Quando o governo ele não tem dinheiro, às vezes ele tem ilusão de imprimir papel. Entendeu? De imprimir dinheiro. Não tem dinheiro, vamos fabricar dinheiro. Mas não é assim, tem que ter reserva para imprimir dinheiro. Isso o dinheiro fica mais desvalorizado. Entenderam? Certo? O que a gente tem que procurar explicar é que a política econômica dos governos estava alicerçada na emissão de notas, que gera inflação. O que é inflação? Acúmulo de dinheiro, muito dinheiro, mas o dinheiro não vale nada. O dinheiro vai se desvalorizando. Isso ocorre também ao aumento da dívida pública. Ou seja, você tem um problema, você falta dinheiro para pagar funcionalismo público, por exemplo. Vamos imprimir dinheiro, vamos emitir dinheiro, fazer dinheiro. Vai na Casa da Moeda, manda imprimir dinheiro. Só que enche de dinheiro. Aí você vê, por exemplo, nos anos 80 tinha comercial de eletrodomésticos custando 1 milhão de cruzeiro. Ou seja, todo brasileiro é milionário, mas o dinheiro não vale nada, não adianta. Tem até caso de países que compra esse carro pesando dinheiro na balança.
que o dinheiro não vale nada, estão comprando por quilo, entendeu? Isso aí parece uma brincadeira, mas é uma realidade. No início da República Brasileira, marcou ali embrionariamente o início da industrialização, porque o governo republicano ele tinha uma proximidade com os grandes produtores de café, e isso proporcionou o início ali da indústria nacional, entendeu? Vamos falar sobre o início da política republicana no Brasil. Com o fim do Império, o Império acabou, os vários grupos que disputavam o poder e seus interesses, né, seus interesses diversos, eles não conseguiam se entender sobre qual seria a melhor forma de organizar a República Brasileira. Os representantes da elite nacional, que se situavam em São Paulo, volto a dizer, São Paulo ali pela importância do café, né? O café é a locomotiva da economia, vamos dizer assim. Minas Gerais e Rio Grande do Sul, eles defendiam a ideia de república, certo? Uma república federativa. Ou seja, o que é uma república federativa? Ele dá uma certa autonomia aos estados, quer dizer, os estados formam a federação. Alguns defendiam o modelo liberal, né? Alguns mineiros também. Então era complicado, gente, era complicado. As ideias positivistas, como os republicanos gaúchos, eles apoiavam a aplicação do positivismo aqui no Brasil, as ideias do positivismo, né? Eles acreditam que a república forte seria o melhor sistema de governo a ser seguido. Então, o Rio Grande do Sul, nessa época da República Velha, foi a maior influência do positivismo naquela época. No meio dos militares, os militares que deram, vamos dizer assim, o golpe militar, também tinha as divergências. Por exemplo, o Exército foi o defensor da República, enquanto a Marinha Brasileira era ligada mais à monarquia. Então, Exército e Marinha tinham problema. Aí você vai perguntar, e a Força Aérea? Não tinha FAB ainda, não tinha Força Aérea Brasileira. Isso é uma piada, tá, gente? O positivismo, como eu já falei, ela teve uma grande influência em nossa recém-proclamada República. Embora o Floriano Peixoto ele não tinha nenhum traço de positivismo, quem não sabe o que é positivismo, pesquisa aí, tá certo? Porque essa aula não pode se alongar muito. Embora ele, como segundo presidente do Brasil, porque o Deodoro renunciou com 2 anos, o Floriano Peixoto ele não era positivista, mas os militares que estavam em torno dele tinham uma forte influência nesses ideais positivistas. Por exemplo, o título da nossa bandeira, Ordem e Progresso. Quando faz esse tema, Ordem e Progresso, o republicano, eles estavam dizendo à população que para haver o progresso seria necessário ter ordem. Ou seja, todos deveriam respeitar, aceitar as regras impostas pelo governo. Na bandeira nacional, a gente tem ali a máxima política positivista do grande filósofo Augusto Comte. O amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. Isso era a máxima dos livros de Augusto Comte, um grande positivista. Isso representa uma sociedade justa, fraterna e progressista. Certo? Vamos falar rapidamente
sobre o governo provisório de Deodoro da Fonseca. Deodoro Fonseca é esse que vocês estão vendo aí no quadro. Um homem com um olhar com austeridade, né? O nome completo dele é Manuel Deodoro da Fonseca. Ele era alagoano, tá, gente? Alagoano. Outro presidente alagoano que a gente teve foi o Collor, né? Acho que o Collor... Não, o Collor é de Alagoas, mas eu não sei. Eu acho que ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, Manuel Deodoro da Fonseca foi um marechal que era monarquista do Exército Brasileiro e de repente ele se rebelou contra Dom Pedro e ele que deu a ordem para Dom Pedro sair do Brasil. Ele faleceu em 1892, pouco depois que ele renunciou ao cargo. Sua profissão, ele era militar e ele foi de 15 de novembro de 1889 como presidente do Brasil e foi até 25 de fevereiro de 1891. Ali, 2 anos no poder. Ele tinha 62 anos quando ele assumiu. A eleição foi indireta do governo de Deodoro. Ele não foi eleito, ele foi empossado como o primeiro. Logicamente que era um governo provisório, né? Ele era presidente e Floriano Peixoto era vice. Tá certo? Com a nova república, o que precisa? A primeira coisa quando um país proclama república, precisa da Constituição. Por quê? Porque a Constituição que existia é uma Constituição imperial, que tinha, por exemplo, poder moderador, que não se aplica a uma república, né? Então, a primeira coisa que ele procurou fazer foi a primeira Constituição foi em 1824, redigida por Dom Pedro I. Ele precisava promulgar uma nova Constituição republicana, que ocorreu, gente, um ano depois que ele assumiu o poder, menos de um ano. Em 24 de fevereiro de 1891, o Brasil perdeu ali a Constituição foi em 1824, a primeira, né? Foi promulgada uma Constituição, né? O Brasil foi governado provisoriamente por Marechal Deodoro da Fonseca, e o Congresso elegeu Deodoro à presidência e oficialmente 2 anos depois que proclamou a República. Ele era um governo provisório. Em 1891 ele passou a ser um governo, vamos dizer, eleito. E Floriano Peixoto era o vice-presidente, né? Tinha muito, como acontece sempre na política do Brasil, tinha muito disputa de interesse nessa era republicana. O que fez que o governo de Deodoro não fosse fácil. Ele sofreu. A mudança de regime também provocou uma instabilidade internacional. A Inglaterra, por exemplo, ela recebeu com reservas a notícia. A Inglaterra era grande parceiro militar, político e econômico do Brasil. Ela recebeu com ressalvas essa mudança de regime no Brasil, né? Já os Estados Unidos ele apoiou com entusiasmo a proclamação da República. Então houve ali um deslocamento do eixo da diplomacia brasileira, aproximando-se o país, desaproximando da Inglaterra e aproximando-se mais dos Estados Unidos. Vale lembrar que a Inglaterra era uma monarquia constitucionalista e os Estados Unidos sempre foi uma república. O primeiro, talvez você não saiba, o primeiro ministro da Fazenda, o ministro da Economia do governo provisório foi Rui Barbosa. Rui Barbosa baixou vários decretos visando o aumento do valor da nossa moeda, né? Era o réis na época. E facilitou a criação de várias empresas, sociedades anônimas. Muitas empresas foram criadas
algumas reais, outras fantásticas, ou de fantasia. É assim, na verdade, o Brasil começou a emprestar dinheiro para as empresas a juro baixo para dar uma aquecida na economia no Brasil. Então muitas pessoas abriam empresas, vamos dizer assim, fantasma para pegar um empréstimo a juro baixo. Isso sempre existiu no Brasil, né, no BNDES, tudo, né? Então o Brasil virou assim o reino dos negócios, devido à expansão do crédito que teve. O Brasil injetando dinheiro. Por esse motivo, gente, primeiro ano da República do Brasil, com Rui Barbosa na chefia da economia, foi marcada por uma febre de negócios, favorecendo assim a especulação financeira. Ficou conhecido como encilhamento. Encilhamento cai em concurso, viu? Fique esperto. O encilhamento é considerado uma das maiores crises financeiras que o Brasil passou. Teve forte procura por empréstimo bancário, deu uma travadinha aqui, por empréstimo bancário, que forçou o dinheiro a injetar um maior volume de dinheiro na economia. A isso, igual falei, ele teve que mandar imprimir o dinheiro, as cédulas, e ocasionou uma grande desvalorização da moeda nacional. Encilhamento parece que é quando você desce do cavalo, quando ele está em galope, precisa ver isso direito. Então encilhamento é assim, o Brasil estava galopando, mas de repente tem que descer porque estava dando tudo errado, não é? Aí já em 1891 veio a grande crise. As empresas foram tudo à falência. Muitas delas. Alguns bancos faliram. O Banco do Brasil faliu naquela época. O Banco do Brasil foi fundado por Dom Pedro, se vocês não sabem. As ações, a bolsa, já tinha bolsa de valores, né? A moeda brasileira era cotada em libra inglesa, não era igual hoje que é o dólar, né? Começou a despencar, o dinheiro começou a não valer mais nada. No meio da crise do encilhamento, o Congresso elegeu então Deodoro. Muito bem. Então, Floriano Peixoto ficou um tempo ali na presidência. Em 1894, acabou o mandato dele e passou aí para os civis. A partir daí começa a República Oligárquica, certo? República das Oligarquias, né? Do café com leite, vamos dizer assim. Houve revoltas no Brasil para voltar à monarquia, lógico. A população, igual eu falei, da mesma forma que não participou muito, a vida deles, da sociedade, não mudou quase nada. O pobre continuou sendo pobre, né? Só que houve a libertação da escravidão, né? A Lei Áurea da Princesa Isabel. Teve duas grandes revoltas que pessoas se revoltaram contra a proclamação da República. A primeira delas foi a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro, né? 1896 a 1897. Foi bem na época ali pouco depois do fim da República da Espada, na República Oligárquica, certo? Depois teve a Guerra do Contestado entre Paraná e Santa Catarina, em 1912 a 1916. Teve outras revoltas também, mas essas são as chamadas revoltas messiânicas, porque tinham, de certa forma, cunho religioso. O líder da Guerra de Canudos, da Revolta de Canudos, lá na Bahia, se chamava Antônio Conselheiro. Pesquisem que vale a pena, tem até um filme
aqui no YouTube sobre a Guerra de Canudos. É muito interessante. E a Guerra dos Contestados, 1912 a 1916, e ali pegou boa parte da Primeira Guerra Mundial também, né? Era um homem chamado João Maria, que era chamado também de O Monge, que tinha ali vamos dizer assim, um cunho religioso também. Vamos falar um pouquinho sobre a República Oligárquica. A República Oligárquica, ela funcionava com a República do Café com Leite. O que vem a ser a República do Café com Leite? O café é a oligarquia paulista, que São Paulo era o grande produtor de café, que era a locomotiva do Brasil na época, né? E no caso de Minas, era o leite, grande produtor de queijo, dos derivados de leite, né? Exportação também. Então, o que seria a República do Café com Leite? Eram quando os políticos do PRP, Partido Republicano Paulista, e PRM, Partido Republicano Mineiro, se revezavam no poder, né, se revezavam na presidência do Brasil. Quem mandava mesmo eram as oligarquias, tá certo? Mas como que eles dominavam o mundo, com o povo, né? Como que o povo votava nele? Era simples, na época tinha o tal do voto do cabresto. O que vem a ser o voto do cabresto? Era um voto que era aberto, não é um voto secreto igual hoje. Hoje a prática do voto do cabresto é muito difícil, porque não tem como o candidato saber em quem você vai votar, que o voto é totalmente secreto. Mas na época o voto era oral e era aberto, todo mundo sabia em quem você votava. Então aí nasce o coronelismo. O que é coronelismo? Os coronéis, eles mesmos dificilmente se candidatavam, mas eles colocavam seus deputados, e o povo era obrigado a votar no candidato do coronel, né, ameaçados de serem expulsos das fazendas ou até castigados, né? Então era assim que funcionava o voto do cabresto e o coronelismo, tá certo? Então são partes da história do Brasil muito, mas muito importante mesmo. O voto aberto. Pouca gente votava também, né? Não tinha assim o sufrágio universal onde qualquer um podia votar. Essa república oligárquica ela foi até 1930, quando o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, vamos dizer assim, uma revolução, né? E toma o poder. A política do café com leite, como eu já falei para vocês, era a alternância no poder do PRP, que é de São Paulo, café, e do PRM, que é de Minas, leite. Só que essa alternância no poder foi quebrada quando Getúlio Vargas, um gaúcho, se lançou candidato em 1929. Teve ali a crise da queda da Bolsa de Nova York, que afetou a economia de todo mundo, ainda mais que o grande comprador do nosso café era Nova York. E de repente Nova York ficou falida, vamos dizer assim, faliu o mundo inteiro. A crise de 1929 contribuiu, corroborou com a mudança de poder no Brasil, corroborou também com o evento da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, Getúlio Vargas se candidatou a presidente da República, mas quem ganhou foi Júlio Prestes. Até aqui em São Paulo tem uma estação chamada Presidente Júlio Prestes, mas ele não chegou a ser empossado como presidente do Brasil. O que ocorreu que mudou, que favoreceu esse golpe? O Brasil estava pobre, porque o café já não estava, várias toneladas de café voltaram de navio de Nova York não estava comprando o nosso café. E Getúlio Vargas se candidatou e perdeu a eleição, ficou em segundo lugar.
Foi uma coisa. E o que agravou a crise do café com leite também foi o fato do presidente do Brasil até 1929, era Washington Luiz. Ele era do PRP e ele tinha que indicar alguém do PRM, a alternância. Mas ele quebrou essa alternância e indicou o Júlio Prestes São Paulo. Lógico que a oligarquia do café em São Paulo era muito forte e eles acharam ruim. Ou quer dizer, eles apoiaram Júlio Prestes com toda a força, né? E Minas Gerais ficou ali ressentida porque era a vez do político de Minas, do PRM, assumir o poder. Bom, tinha a Aliança Liberal, que era o partido de Vargas, ele perdeu a eleição. Menos de um mês antes de Júlio Prestes assumir a presidência, porque ele assumia 15 de novembro, quando completava o mandato, né? Os militares, junto com Getúlio Vargas, invadiram o Palácio do Guanabara e destituíram Washington Luiz. Expulsaram Washington Luiz do Brasil e expulsaram também Júlio Prestes. Certo? Aí já entra em Era Vargas, é assunto para uma outra fase da história. Tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí embaixo. Essa aula é uma pré-aula da minha aula que eu vou entregar sábado, que eu vou ministrar sábado no IOPEM. É só uma pré-aula e qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo. E se inscreva nesse canal, dá o seu like e dá o seu joinha aí, tá certo? Um abraço do professor Vesper e boa sorte nos concursos aí.